Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender dois recursos muito legais e muito simples de se fazer. Um deles é como criar um espelho e o outro é como fazer com que numa situação em que a gente tenha, por exemplo, dois jogadores no mesmo console, como fazer para separar a tela em dois, dividir a tela em dois ou em quatro, enquanto quiser. Legal? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer o espelho? Se a gente estivesse usando Ray Tracing, seria relativamente simples no sentido de que o Ray Tracing, como ele faz a simulação da física, então é só a gente determinar que o material daquele objeto que a gente quer que reflita seja um material que reflita. Então é só ajustar a propriedade dele e aí, lógico, né, os algoritmos por trás da simulação do Ray Tracing vão fazer a brincadeira. Então se eu colocasse, por exemplo, aqui, né, o espelho deitado aqui e falar, aqui tem o observador e eu tivesse, sei lá, um objeto aqui, por exemplo, então uma vez que eu determine que isso aqui tem a propriedade de refletir a luz, então a luz desse objeto que viaje até aqui, ele vai bater aqui e vai, né, refletir aqui no olho do observador. Então o observador vai ver nesse espelho essa imagem aqui, como seria na vida real. Só que a gente está usando rasterização. Então, como que a rasterização imita o reflexo sem que eu simule a física? E aí que vem mais um recurso, digamos, um recurso criativo do pessoal que criou essa ideia. A ideia, pessoal, é simples e ela tem que ser simples para que seja leve de ser reproduzida. Então você imagina que você tem aqui. Eita. Pronto. Imagina que você tem uma montanha aqui, ok? Lá no horizonte, lá longe, faz de conta que essa montanha está lá longe. E aqui você tem um lago. Então aqui tem um lago, ó. Faz de conta que isso aqui é um lago. Okay? E o observador está aqui, ó. Então, vamos supor que você queira que esse lago ele reflita a imagem que o observador está vendo lá ao longe, que no nosso caso é a montanha. Como que ele vai fazer isso? Não importa a gambiarra, quer dizer, não importa o recurso que a pessoa utilize, o que vai acontecer é que de uma forma ou outra o algoritmo vai pegar essa imagem aqui do horizonte que o teu personagem está vendo, vai fazer de alguma forma uma cópia disso aqui e rebater essa cópia dessa imagem no material onde eu quero que haja reflexão, de forma invertida. Então, essa imagem que ele está vendo vai ser de alguma forma reproduzida aqui, ó. E aqui eu tenho o reflexo do, dentro da minha rasterização. Então percebam que existe um recurso aqui criativo que é extremamente rápido, se a gente for analisar, porque ele não tem que ficar analisando raio por raio que vai vir da montanha, bater aqui no observador. Ele vai catar uma cópia do que está aqui e jogar aqui, de alguma forma ou outra, ok? Então essa é a ideia de reflexo na rasterização. É claro que aí se aplica outros algoritmos com filtros para você ter uma distorção na água, por exemplo, se for o reflexo na água, né? Tem vários outros recursos que eu posso aplicar junto com o reflexo em si, né? Essa rebatida da textura, para deixar o teu reflexo mais parecido de fato com um reflexo. Legal? Como que a gente vai fazer essa brincadeira aqui no Unity? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui, né? Aqui vai ter o meu personagem, tá aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um espelho aqui, que poderia ser um plano, tá? O ideal é até que seja um plano, que a gente coloque um plano na frente de uma moldura, ok? Mas eu só vou criar a minha moldura. Então eu vou pegar um cubo e vou deformar esse meu cubo para que ele tenha esse formato aqui assim, ó. Legal? Depois eu explico por que o cubo em si não é o ideal. O ideal é você usar um plano. Mas beleza.
Aí olha que interessante. O que eu preciso fazer é que a textura desse espelho reflita o que está sendo visto desse lado para cá nessa textura. Como eu vou fazer isso? Eu vou criar atrás desse espelho uma nova câmera. Ó a ideia. Vou criar uma câmera que vai ficar aqui, atrás do espelho, logo atrás, ou aqui dentro, ou às vezes um pouquinho na frente, não tem problema. E aí, o que essa segunda câmera estiver observando, captando aqui para cá, eu quero que ao invés dele renderizar na tela direto, eu quero que ele renderize na textura deste objeto aqui. Olha a sacada. Então, para ele refletir, né, para ele renderizar nessa textura, é claro que o Unity, né, o pessoal que desenvolveu o Unity, criou uma textura especial justamente para isso, que é uma textura que eu vou aplicar a este objeto aqui, que vai ser o meu espelho, e ele é feito para isso, ele é feito para renderizar aquilo que uma câmera estiver captando. Fácil, né? E depois disso vai ter um momento mind-blowing, mas vamos começar por aqui. Então vamos lá. Primeira coisa então que eu vou fazer, vou criar aqui o meu espelho, vou pegar um cubo e deformar ele, para parecer um espelho retangular. Vou botar na frente do personagem, vou colocar uma câmera aqui atrás e vou relacionar de alguma forma, que eu vou mostrar daqui a pouco, como fazer com que a câmera renderize o que ele está captando dentro da textura especial aqui desse espelho. Então vamos lá. Ó. Primeira coisa, eu vou colocar aqui o meu cubo. Vou colocar o cubo na frente. Ok? Como eu quero que ele esteja de frente, então eu vou rotacionar ele em 180 graus no eixo Y dele. Ó. Então, 180 graus, para ele ficar realmente de frente. Agora eu vou achatar ele. Então, vamos achatar. Aqui. Vou achatar ele de assim. Vou deixar ele um pouco maior. E vou aumentar o tamanho dele. Ups. Agora vamos reposicionar ele melhor aqui. Ó. Ok? Vamos deixar ele num tamanho bom. Um pouquinho maior só que o meu personagem. Ó. Sim, tá bom. Legal. Então, tá criado. Agora, eu vou colocar nele essa textura especial que eu falei. Como é que eu crio ela? Eu vou aqui nos Assets, vou em Create, aí ache lá Render Texture. Olha lá, né? Textura de renderização. Vou dar um nome, então, Text Espelho. E vou relacionar ele ao espelho. Eu posso arrastar aqui para o espelho, né? Posso arrastar para cá, tanto faz. Ok? Ele vai ficar preto, normal. Agora eu vou colocar a câmera atrás do espelho, ou bem no meio dele, né? Virada para cá. Então vamos criar uma segunda câmera. Ó. Game Object, câmera. E agora vamos posicionar a câmera onde eu quiser colocá-la aqui. Ó. O ideal é que a câmera ela esteja sempre na altura da câmera do teu personagem. Ok? Eu vou deixar ele simplificado, mas para que ele tenha um resultado melhor, é interessante você fazer um script para que a altura dele sempre seja a altura da câmera do teu personagem, porque senão você não vai ter aquele efeito legal de espelho, vai ficar esquisito. Você vai olhar para baixo, né, você pode agachar em frente ao espelho, então só que você vai ter um ângulo um pouquinho esquisito, porque a câmera vai estar continuando de cima. Então você vai ver o teu reflexo de cima para baixo, que é esquisito, né? Você quer olhar ele sempre na mesma altura que o teu olho está vendo. Também vou rotacionar ele em 180, então 180. Vou deixar ele bem perto, né? Porque se eu não deixar muito perto, ele vai renderizar a parede dele aqui, né? Então eu tenho que deixar ele um pouquinho aqui, ó, para dentro dele. Porque colocando para dentro dele, lembrem-se que a face do espelho ela só renderiza
para a face de fora, né, de um objeto, ele não renderiza a parte de dentro, ou eu posso deixar até um pouquinho aqui para fora, tanto faz. Ok? Olha lá, tá aqui a altura tá uma altura boa, aqui ele está aparentemente alinhado, beleza. Então criei aqui. E agora eu vou fazer com que aquilo que ele capturar, eu vou querer que ele apresente na textura aqui do meu espelho. Como é que eu faço isso? Primeiro, como essa câmera aqui é a câmera do espelho, e se eu quiser mover o espelho, eu quero mover a câmera junto, então é interessante eu deixar a minha câmera como filha do espelho aqui, ó. Joia. Agora olha lá que legal, ó. Como é que eu faço? Ao invés de eu pedir para a câmera ter como alvo o monitor, que é o padrão, eu vou falar para ela ter como alvo, aqui ó, a minha textura. Pronto. Agora olha que legal, ainda vai ter uns probleminhas que a gente vai resolver daqui a pouco, mas vamos brincar, ó. Olha lá ele lá, ó. Muito bacana, né? Tá lá o meu espelho. Tem alguns probleminhas. Por exemplo, se eu movimentar o meu personagem aqui para a direita, a minha imagem está indo para a esquerda, ó. Ele está invertido aqui. Mas na verdade não está invertido. Por quê? Porque eu estou fazendo uma simulação, certo? Uma simulação usando uma outra câmera. Então, sob o ponto de vista da câmera, olha lá, sob o ponto de vista da minha câmera, se eu estou indo para a minha direita, em relação à câmera, eu estou indo para a esquerda da câmera. Então a câmera está fazendo exatamente aquilo que ela está vendo, sob o ponto de vista dela. Sob o ponto de vista dela, eu vou sair pelo lado esquerdo da minha câmera. Ó, aqui é o lado esquerdo da câmera, certo? Mas esse aqui é o lado direito do meu personagem, porque ele está virado para cá. Então esse é o lado direito dele. Então a câmera ela está fazendo, não está invertendo nada. O que eu tenho é que eu inverter agora a câmera. Porque é isso que o espelho faz. O espelho inverte a gente, certo? Se eu sou canhoto e se eu estiver em frente a um espelho e escrever com a minha mão esquerda, o espelho vai estar refletindo como se eu estivesse escrevendo com a minha mão direita. Muito louco isso, né? Façam o teste depois. É interessante. Então vamos lá, como é que eu faço para inverter essa parte aqui, ó, né? A parte do eixo Y dele está correta. O problema é o eixo X dele. Aí, para eu fazer essa inversão, é só eu seguir o mesmo conceito de botar uma roupa do avesso, né? Então, se eu tenho uma roupa aqui e ela está escrito alguma coisa aqui, se eu virar minha roupa do avesso, ela vai inverter o eixo X dela, né? Vai inverter o que está escrito. É o que eu vou fazer aqui. E como é que eu viro do avesso, ou como é que eu inverto esse lado dele para esse e esse para esse? A forma mais simples é eu vir aqui no espelho e na escala dele no eixo X, ao invés de colocar 2,48, ou seja lá o que estiver, colocar menos 2. Porque aí é como se ele tivesse se invertido. Olha que legal. Olha lá, agora eu vou para a direita, ele aparece indo para a direita e vice-versa. Muito doido, né? Legal demais, muito fácil, muito simples. Tem alguns probleminhas que, quando a gente quiser realmente aplicar isso na prática, a gente tem que resolver. Por exemplo, o primeiro problema de eu colocar essa textura em uma forma geométrica tridimensional é que ele vai aplicar isso em todos os lados dele, ó. Tá vendo? Ó? Então todos os lados dele vão ser aplicados. E aí, em algum momento, ele vai inverter, certo? Porque ele está colocando diretamente no lado dele. Então, esse é o probleminha. Por isso que é interessante eu usar, ao invés de uma forma geométrica tridimensional, usar um plano e esse plano deixar ele colado em uma moldura, aí sim essa moldura tridimensional. Por quê? Porque se eu deixar só o plano, ele só vai renderizar de um lado, e aí quando eu olhar por trás do espelho, o espelho some, né? Porque a outra parte do plano não vai ser renderizada. Então é interessante você criar um plano e colar o plano pertinho de uma outra figura tridimensional.
Nada impede também de você colocar um segundo plano, né? Rebater coloca um plano, aí o outro faz uma cópia desse plano, vira ele em 180 graus no eixo Y e cola atrás, tá? Existem ferramentas de modelagem, que nem o Blender, que ele permite que você defina, olha, você quer renderizar um lado só ou dois lados. Só que mesmo que você peça para ele renderizar dois lados, o que ele vai fazer é exatamente isso. Ele vai rebater o plano criando uma cópia em 180 graus e colar junto dele. Só que ele vai fazer isso internamente. Para mim, eu não vou perceber isso, ok? Então esse é isso. É simples assim, não tem grandes dificuldades de se fazer o espelho. Muito show, né? Agora o momento mind blowing que eu falei para vocês. Olha que interessante. O que aconteceria se, imagina que aqui o meu ambiente vai embora aqui, ó. Vai embora. Faz de conta que esse ambiente tem uma árvore lá longe, ok? Uma árvorezinha aqui, ó. Ó, que bonita árvore. E, ao invés de eu colocar a câmera dele aqui, o que acontece se eu colocar a câmera dele aqui? Ele vai captar o que está vendo aqui e jogar aqui nesse espelho, não vai? E se eu, por um acaso, pegar esse meu espelho, pegar o collider dele e falar, olha, ou um collision enter com o meu personagem, ou um trigger enter, dependendo do que você queira fazer, reposiciona o meu personagem que bateu aqui, reposiciona ele nesta posição aqui. O que isso vai ficar parecendo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, um teletransporte, um portal. Tipo o jogo Portal. Manja? Ao invés de eu fazer o carinha, né, de forma retangular aqui, ou de paralelepípedo, eu poderia criar ele como um círculo, né, para parecer o portal do jogo, por exemplo. Então ele vai parecer um portal, porque aqui ele vai estar mostrando uma outra região, e quando eu encostar aqui, eu vou ser magicamente teletransportado para outra região. Muito louco isso, né? É muito doido, de forma bem simples. Então a gente começa a perceber as sacadas que o pessoal usa para criar a ilusão de teletransporte e criar recursos criativos a partir disso, né? Então, o espelho que eu acabei de mostrar para vocês não serve só de espelho. Ele serve também como um portal de teletransporte. Muito doido. Sensacional! Muito bom. E agora, para terminar, vou mostrar para vocês como é que a gente faz para dividir a tela em dois. Para isso, eu vou criar dois personagens aqui. Ó. Eu vou pegar esse meu personagem, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Não deveria fazer isso, mas para exemplificar, vou fazer isso aqui. Ó. Pronto. Tem um outro personagem aqui também, que está do lado dele. Eu vou pegar esse personagem e vou tirar a... vou desabilitar o script dele, para que... senão, quando eu for mover um personagem, o outro vai se mover junto, né? Eu não quero isso, tá? Então eu vou pegar o script desse outro personagem, da cópia, e vou desabilitar ele aqui, ó, nesse quadradinho aqui. Então, quando eu for mover, só vai mover o personagem em que o script estiver habilitado, que é esse outro cara aqui, ó. Ok? Ops, aqui, esse aqui. Então, olha que legal, né? Quando eu for brincar aqui, os dois vão ter câmera. E vai ser renderizada a câmera de quem? Do meu personagem ou desse outro personagem? Depende da ordem que você colocar. Tá? Quando você não definiu a ordem, quem vai definir a ordem é o Unity. O que a gente vai querer aqui é que cada câmera seja renderizada em uma metade da tela. Ok? E como é que eu vou fazer isso? Da seguinte forma. Vamos supor que eu queira que esse aqui, ó, ele renderize aquilo que a câmera dele for capturar desta parte da tela para a direita. E esse outro que está desse lado, essa parte aqui para a esquerda. Então, começando pelo da esquerda, eu vou trabalhar aqui com o viewport rect dele. Que esse XWYH. O X é a partir de que posição
No canto mais esquerdo eu vou começar. Até que posição do lado mais direito eu vou renderizar a minha câmera. Então, indo de 0 a 1. Então, 0 é a parte 0 e 1 é o 100%, né, o lado esquerdo da minha tela. Então, eu quero que ele renderize de 0 até metade da tela, 0.5 aqui, ó. Ele vai renderizar até a metade no eixo X dele. No eixo Y, eu posso deixar 0 e 1. Esse outro personagem aqui, eu quero que vá do meio da tela até o canto direito dele. E é simples assim. Vamos lá. Olha que legal, ó. Tá dividido ao meio, ó. Ó, eu vou passar na frente da outra aqui, ó, do outro personagem. Ele vai aparecer do outro lado, ó. Ó que legal. Muito doido, né? Muito doido, muito simples também. Aí a gente vê aqueles jogos que nem o 007 contra GoldenEye, que tinha lá no Nintendo 64 bits, tinha no Cube, que você podia jogar até 4 pessoas numa tela só. Né? Então a primeira pessoa ficava nessa parte aqui, a segunda aqui, a terceira aqui, a quarta aqui. Beleza. Essa primeira câmera vai de 0 até meio e de 0 até meio no Y. Esse outro vai de 0 até meio aqui e de meio até 1. Esse outro vai de meio até 1 no eixo X e 0 até meio no eixo Y. E esse vai de meio a 1, de meio a 1 aqui. Então eu tenho 4 câmeras, cada uma em um canto da tela. Maravilhoso isso, né? Muito fácil de se fazer, muito tranquilo de se fazer. E tá feito aqui, ó. A gente aprendeu 2 recursos muito legais de se usar e que são muito simples de se fazer na prática. Joia? Então é isso aí, pessoal.